Boa noite. Quando me falta o chão? É o tema da nossa mensagem de hoje. E antes de entrar na mensagem, quero fazer uma pergunta para vocês a respeito de quantas pessoas aqui já sonharam que estavam caindo de algum abismo, de algum precipício, ou caindo da bicicleta, ou caindo de uma cadeira, ou você estava andando, tropeçou e estava caindo. Quantos aqui já sonharam com isso? Muita gente, né? O problema de sonhar com isso, pelo menos no meu caso, quando eu sonho que eu tropecei, eu estou caindo de algum lugar, eu me mexo muito na cama. Então eu acabo acertando a minha esposa, Priscila, dou um chute nela sem querer, pai, desculpa, Priscila, e acordo todo afobado assim, todo preocupado. Existem algumas linhas terapêuticas que explicam que alguns sonhos têm alguns significados e há algumas interpretações para esses sonhos. É o caso da queda, quando você sonha que está caindo. Uma dessas explicações, dessas interpretações, é que a ideia central do sonho é a percepção de uma falha ocorrida no dia ou a consciência de que você não controla a sua situação, ou não controla certa situação. Ou seja, esses sonhos acabam nos revelando alguns temores, preocupações que temos interiormente. Infelizmente, são temores que não ficam apenas nos sonhos, são preocupações que não ficam apenas nos sonhos, mas são preocupações reais que existem no nosso dia a dia. E essas preocupações reais são aqueles temores que quando a gente se depara, a gente sente a falta do chão. É aí quando me falta o chão. E eu quero listar aqui com vocês quais são algumas situações que tiram o nosso chão e como a gente lida com isso, como que as pessoas têm lidado com essas situações. A primeira situação aqui que eu quero deixar para vocês, eu não sei quantos lembram do Plano Collor, quando teve o confisco da poupança. Foi em meados de 1990, quando o ex-presidente Fernando Collor assumiu o poder, a presidência do Brasil. Uma das primeiras medidas que ele tomou foi congelar a poupança, a caderneta da poupança. E todo o investimento, todo o dinheiro que as pessoas tinham naquele momento, que estavam investidos, que estavam aplicados na poupança, eles perderam praticamente tudo. Não sei quantos lembram dessa época. Eu era criança ainda e eu tenho uma vaga lembrança disso. E o que foi esse congelamento? Eles decidiram congelar e falaram assim, só pode sacar apenas 50 mil cruzados novos. Fazendo a equivalência para real hoje, seria mais ou menos 5 mil reais. De todo o investimento da família, da vida inteira, estavam apenas baseados em 5 mil reais nesse momento. Ou seja, perderam praticamente tudo. E as reações das pessoas foram as mais diversas. As pessoas ficaram em pânico, entraram em desespero. Lembro que no dia seguinte, quando teve essa medida, as filas nas agências bancárias eram quilométricas. As pessoas queriam sacar pelo menos aquilo que eles tinham. Só que algumas agências acabaram não dando tudo porque as cédulas acabaram. Então, muita gente, nem com 5 mil eles conseguiram pegar. Esse foi o desespero que causou, o pânico que causou na população brasileira naquela época. Difícil, né? Muitos tiveram seus negócios totalmente falidos, muitos perderam o emprego, e se não bastasse isso, eles não souberam lidar com esse momento de sem chão, eles tiraram a própria vida, porque a pressão era tão grande, que eles não conseguiam viver depois que tudo que aconteceu com eles, tudo que eles tinham trabalhado, todos os anos, acabou, não tinha mais dinheiro, ou seja, ficaram sem chão. Um outro exemplo que eu quero citar aqui para vocês é quando há término de relacionamentos afetivos, ou seja, quando um namoro acaba, quando o noivado se encerra, ou quando um casamento acaba em divórcio. Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar muito bem com isso. Quando o chão se acaba para elas, elas não sabem dar o próximo passo.
E muitas delas acabam em depressão, e muitas delas acabam usando de violência. A gente vê vários noticiários todos os dias falando de ou que um homem bateu na mulher porque não aceitava que ela pedisse o divórcio, ou o namorado ou a namorada matam o namorado, e a gente tem visto isso sendo uma cena corriqueira nos nossos dias. Eles não sabem como lidar quando o chão deles desaparece. Outro exemplo é o desemprego. O desemprego vem assolado a nação brasileira durante muitos anos. Às vezes, você está 15, 20 anos na mesma empresa, trabalhando fielmente, 8 horas por dia, e chega uma carta na sua mesa em que diz: você está demitido, você não trabalha, não pertence mais a essa companhia. E eu penso que quando a pessoa recebe essa carta, vem em sua memória as contas a pagar, vem na sua memória a escola dos filhos que tem que pagar, o sustento de toda uma família. Ou seja, o chão dessa pessoa está totalmente desabado. Às vezes a pessoa trabalha tanto tempo numa empresa, 30 anos, 35 anos, que quando sai da empresa, às vezes não sabe o que fazer. É um sentimento de inutilidade. Às vezes a pessoa até acaba entrando em depressão porque não tem mais emprego ou porque acha que não serve mais para nada. Há também indícios que os vícios de bebida começam por aí, que a pessoa quer esquecer o problema, então acaba se enfiando no vício da bebida, achando que vai esquecer os problemas, sendo que acontece muito pelo contrário, vai entrando num problema maior ainda. Outro exemplo de situações que tiram o chão para jovens e adolescentes aqui é a reprovação no vestibular. Às vezes o jovem ou adolescente estuda um ano todo, 8 horas por dia, e quando chega no dia da prova, realizam o vestibular, e quando chega o resultado, vem que não passou. Isso acaba com qualquer jovem, com qualquer adolescente. Eles ficam totalmente sem chão. Muitos deles desanimam, muitos deles entram em crise de vocação, porque acho que medicina não é para mim, vou tentar uma outra coisa, e acabam desistindo dos seus próprios sonhos. Há também situações que tiram o nosso chão na criação dos filhos. Às vezes você, pai e mãe, cria tão bem o seu filho, cuida tão bem do seu filho, paga os melhores colégios, dá as melhores comidas, compra as melhores roupas, e quando chega a notícia da sua casa em que seu filho entrou no vício das drogas, ou então que seu filho mentiu para você, há um chão que se abre na frente dos pais. Eles não entendem por que está acontecendo isso. E a última situação que eu quero falar aqui com vocês é a questão do resultado de exames. Eu acredito que seja uma situação mais difícil. Quando você vai para um médico, leva o resultado dos seus exames, você está esperando um resultado não muito ruim, um resultado até que positivo, mas quando o médico chega e fala: a gente vai ter que começar com um tratamento bem doloroso. O seu jeito está muito difícil, está complicado. E a família toda entra em desespero, e a vida daquela pessoa é como se abrisse o chão na frente dela. Não há mais chão. E essas situações fazem com que a gente paralise, não consiga dar o próximo passo, não consiga avançar, porque foi uma situação que veio sem avisar, foi uma tempestade que chegou sem mandar um bilhete avisando que estava chegando. Situações difíceis acontecem assim, e quando a gente menos espera, nosso chão desabou. E o que fazer quando isso acontece? Por isso que o tema da nossa mensagem, mais uma vez, é quando me falta o chão. E para isso, para a gente conversar sobre isso, para a gente tratar o que fazer quando tudo dá errado, o que fazer quando eu não consigo dar o próximo passo, para a gente falar sobre isso, eu recorro à sabedoria bíblica.
porque é nela que eu encontro princípios que norteiam as nossas ações, as nossas atitudes, através de pessoas, de personagens bíblicos que passaram por situações similares ou até mesmo piores que as nossas. E eu quero falar de um homem, esse personagem bíblico. Esse homem era considerado o maior rei em Israel. Ele era um administrador habilidoso, guerreiro valente, não tinha para ninguém. Toda a nação de Israel o admiravam. E era considerado segundo o coração de Deus. Talvez você aqui já saiba de quem eu estou falando. Eu vejo aqui alguém cutucando do lado. Ah, já sei que está falando do fulano. Não é aquele fulano. Talvez você já até saiba o que eu estou falando. Mas quando a gente vê essas características desse homem, que apesar de conhecer a Deus, apesar de ter muitos bens, apesar de ter uma família, riqueza, popularidade, poder, este homem, nessa história que eu vou contar, encontra-se sem chão. Totalmente sem chão. O que aconteceu com esse homem? O seu próprio filho o persegue. O próprio filho não apenas o persegue, na verdade, o próprio filho quer tomar o poder, o reinado deste homem. E durante essa fuga deste homem, em que o seu próprio filho o persegue, ele escreve um salmo. E a gente vai ler lá em Salmo 3, que é um salmo de Davi, quando este estava fugindo do seu próprio filho Absalão. Acompanhem comigo a leitura. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Para a gente falar desse salmo, deixa eu compartilhar com vocês um pouco do contexto. E a primeira pergunta que nós temos que responder desse contexto é por que Davi, o rei Davi, estava fugindo de seu filho Absalão. Absalão estava morando em Jerusalém e ele resolve conspirar contra o seu próprio pai. Ele resolve tomar o reino de seu pai. O que ele começa a fazer? Ele vai até a porta da cidade de Jerusalém. Por que ele vai até a porta da cidade de Jerusalém? Porque nas portas da cidade de Jerusalém, onde acontecem, nas portas da cidade, onde acontecem os julgamentos, onde os juízes ficam, onde o povo, a pessoa que precisa tratar de algum assunto, eles vão até a porta da cidade para resolver, para onde ficam os tribunais, etc. Então, Absalão vai até a porta da cidade de Jerusalém. Ele fica com seus amigos, de manhã e fica o dia inteiro nessa porta. Aí uma pessoa chega para Absalão e Absalão pergunta para essa pessoa, de onde você vem? E essa pessoa responde, venho da tribo tal, veio da região X. E Absalão vira para essa pessoa, olha, não tem ninguém da parte do rei que possa ajudá-lo. Mas, se eu fosse rei em Israel, eu o ajudaria com maior prazer. Eu faria questão de te ajudar. E Absalão, ele fez isso não durante um mês, não durante 2 meses, não durante um semestre, não durante um ano, não. Absalão fez isso durante 4 anos. E ao longo desses 4 anos, olha o que diz no segundo livro de Samuel, capítulo 15, verso 6 diz: dessa maneira fazia Absalão a todo Israel, que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Essa história que eu estou contando se encontra lá no segundo livro de Samuel, capítulo 15, se você quiser conferir em casa depois, ou se quiser acompanhar comigo, também pode.
Então, Absalão fez isso durante 4 anos de sua vida. Após esses 4 anos, Absalão, então, ele vai para Hebrom. Hebrom era uma cidade onde Absalão nasceu, e aonde Davi foi entronizado rei em Israel. Então, você vê que Absalão vai tomando os mesmos passos do pai. Então, ele vai para Hebrom, e lá de Hebrom, ele manda mensageiros por toda a região, dizendo o seguinte: gente, é o seguinte, quando tocar a trombeta em Israel, tocar a trombeta, todos devem gritar: Absalão é rei em Hebrom, Absalão é rei em Hebrom. Combinado? Ok. Toca a trombeta, todos gritam, e aí, olha o que acontece: e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Ou seja, o povo estava aceitando Absalão como seu rei. O rei Davi não estava querendo saber dos meus problemas, mas Absalão disse que se ele fosse rei me ajudaria. Opa, vou com Absalão, estou com Absalão. Então o povo foi tomando partido para o lado de Absalão. Até que então chega um mensageiro para o rei Davi, até então o rei Davi, e diz o seguinte: Davi, eu tenho uma notícia não muito boa para você. Davi pergunta: o que aconteceu? E ele diz: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Todo o povo de Israel te abandonou, Davi. Agora eles estão com Absalão. Eu fico imaginando quando Davi recebeu essa notícia, quando ele ouviu que o seu próprio filho estava conspirando contra ele. Eu imagino que o chão deve ter se aberto para Davi. Davi agora encontra-se sem saída, sem ter o que fazer. E ao ver ao contar todo esse contexto, eu fico imaginando, quando eu li anteriormente, o versículo 5 do Salmo 3, quando Davi diz: deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Eu fico imaginando como que Davi, no meio dessa tragédia familiar, consegue dizer isso, onde o próprio filho quer matá-lo, para pegar o seu trono. E é por conta dessa indagação, dessa minha indagação, é que eu resolvi estudar o Salmo 3. E nesse salmo a gente aprende princípios belíssimos, e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro princípio que a gente aprende com Davi, quando faltar o chão, é o seguinte: não feche os olhos para as dificuldades. Não feche os olhos para as dificuldades. Olha o que Davi diz no primeiro versículo: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Davi, ele não escuta o problema, ele não escuta o mensageiro com o problema e finge que nada aconteceu. Ignora o que aconteceu. Davi muito bem poderia ter dito: esse é meu filho Absalão, meu filho rebelde, deixa que isso vai passar, passa logo. Não, Davi não faz isso. Davi, ele coloca essa preocupação nas mãos de Deus. Mas conta-se a história que Davi, ao ouvir o mensageiro, o que ele faz? Ele pega a sua família, pega os seus guerreiros, os seus soldados fiéis, e foge de Jerusalém. Porque caso contrário, se ele ficasse, Absalão poderia matar grande parte da cidade de Jerusalém, da família de Davi e o próprio Davi. Por isso que Davi teve que fugir, teve que sair de Jerusalém. Não pense que foi falta de confiança em Deus de Davi ter fugido, não. É porque ele confiava em Deus que ele decidiu: não, eu vou fugir, mas eu vou colocar essa minha preocupação nas mãos de Deus. Davi, ele não fingiu que não existia dificuldade. Davi não ignorou os seus problemas. E aqui eu paro para a gente refletir que muitas vezes, quando nós escutamos, quando nós nos deparamos com alguns problemas, a gente fecha os nossos ouvidos. A gente quer ignorar nossos problemas. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Você, pai e mãe, às vezes você está em casa, seu filho chega, todo bravo, entra no quarto, você fala boa tarde. Ele fala: boa tarde por quê? Aí fecha a porta do quarto, bem bravo.
Aí você chama para almoçar, ele não quer almoçar, ele fica sozinho naquele quarto, ele fica trancado, com fome, e não quer conversar de jeito nenhum. Aí você vira e diz para o seu marido, ou você diz para a sua esposa, é uma fase, isso aí passa. Preste atenção, quando a criança, ou o adolescente, ou o jovem começa a agir desta maneira, é um grito de desespero que algo está acontecendo com ele. E se você ignora esse problema, hoje, se você ignora, acha que é besteira do que ele está passando, amanhã pode ser um problema muito maior. Por isso, cuidado com o que você acha que pode ser nada que está acontecendo com o seu filho, não. O que pode estar acontecendo é uma coisa muito mais forte do que você imagina. Talvez ele esteja sofrendo bullying na escola, talvez esteja sofrendo perseguição, e você, não é nada, você finge que não está acontecendo nada. Cuidado. Mesma coisa com maridos e esposas, com os cônjuges. Quando a mulher chega para conversar, a mulher fala assim, esposo, precisamos conversar. Aí você pensa, ixi, lá vem. Quer conversar, alguma coisa aconteceu, né? Aí você fala, agora não posso, eu estou assistindo televisão aqui. Preste atenção uma coisa. Se você não conversar com a sua esposa naquele momento, talvez amanhã possa ser muito tarde. Talvez amanhã possa não ter mais restauração. Portanto, a gente tem que ficar ligado com os problemas que estão ao nosso redor e não fingir que eles não acontecem. Jovens e adolescentes, se você está passando por um problema, procurem a ajuda dos seus pais. Procurem a ajuda deles. Você pode pensar, mas ele não me entende. Mas vai falar com eles mesmo assim. E se tem algum jovem adolescente ouvindo aqui essa noite, e estiver passando com um problema, não enfrente esse problema sozinho. Se tiver dificuldade para falar com seus pais, podem me procurar. Pais que têm filhos adolescentes e jovens também, ofereço a minha ajuda também. Bom, Davi não fecha os olhos para as dificuldades, então não ignore os seus problemas. Olha no segundo verso de Davi, que diz, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Este caso, esse versículo, ele remete a uma situação que Davi, enquanto ele estava fugindo, saindo de Jerusalém, ele encontra com um homem chamado Simei. Esse Simei, ele era da casa da família de Saul. Saul era o antigo rei de Israel. Foi onde Davi pegou o trono, na verdade. Foi a pessoa de quem Davi pegou o trono. Então Simei tinha muita raiva de Davi. Simei achava que Davi havia matado Saul. Então Simei, quando encontra com Davi fugindo, ele chega e fala, aí Davi, você viu o que aconteceu? Agora você vai ser morto pelo seu próprio filho. Acabou para você. Não adianta ficar fugindo, acabou, não tem salvação para você. E Davi, ele pega aquilo que Simei disse e coloca nas mãos de Deus novamente. Senhor, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Segundo ponto, segunda lição que a gente aprende com Davi, é o seguinte, reconheça que Deus está sempre presente. Davi, então, ele viu o seu problema, tomou uma atitude de fugir de Jerusalém para não ser morto por Absalão, e então ele começa a focar os olhos dele não mais no problema, mas em Deus. Olha o que ele diz aqui no versículo 3. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Aqui Davi está dando pelo menos 3 características de Deus. Olha só o que ele diz. Primeira, és o meu escudo. Na Bíblia original, no hebraico, há um complemento nesse és meu escudo. Diz, e em algumas Bíblias em português já tem traduzido isso, já tem colocado esse adendo. Na verdade, o que está escrito lá, és meu escudo ao meu redor.
Quando a gente pensa em escudo, a gente pensa o escudo só aqui na frente, né? Só que quando a gente olha, quando Davi fala, és meu escudo ao meu redor, ele está dizendo que nosso Deus, Ele nos protege de todos os lados. Não só onde eu estou vendo, mas até atrás, onde eu não consigo ver, onde eu não consigo enxergar, problemas que eu não consigo perceber. Nosso Deus, Ele está ao meu redor, me protegendo de todos os lados. Segunda característica, és a minha glória. Essa palavra, glória, em outros textos do Antigo Testamento, ele é traduzido como honra e como riqueza. Quando Davi usa essa palavra e é traduzido aqui no português como glória, ele está querendo dizer, és a minha glória, és a minha honra e és a minha riqueza. Davi está dizendo aqui que o Senhor, ele é tudo para ele. Que sem o Senhor ele não tem nada. Não tem glória, não tem riqueza, não tem honra, não tem nada. Davi está declarando aqui, não, espera aí, esse meu problema, não, deixa eu focar em Deus. O Senhor é aquele que me protege de todos os lados, o Senhor é a minha glória, o meu escudo, a minha riqueza e minha honra. E a terceira característica é aquele que exaltas a minha cabeça. Quando Davi estava fugindo de Absalão, ele estava subindo no Monte das Oliveiras, Davi, ele se encontra chorando, não só Davi, mas todos que estavam com Davi estavam chorando muito, muito, com a cabeça coberta e com os pés descalços. E eu fico imaginando, quando ele está subindo, eu já fiz a trilha do Bom Rio do Ipanema, não sei quantos aqui já subiram, já fizeram essa trilha. Eu sei que quando você está chegando ao final, você já não aguenta mais, você fica com a cabeça assim, ó, baixa, não acredito, você olha, ai, não, tem mais um pouquinho. Você fica exausto. Eu imagino que Davi, naquele momento, além de exausto, ele estava coberto com vergonha, de vergonha, por conta do próprio filho querendo matá-lo, descalço e chorando muito. Mas eu fico pensando, quando Davi começa a falar, não, peraí, gente, o Senhor, Ele é o meu escudo, Ele é a minha glória, eu vou ficar de cabeça baixa? Não, eu vou ficar de cabeça erguida. Talvez você aqui, com muitos problemas na sua vida, você acha que os problemas são muito maiores daquele que pode solucionar o seu problema. Saiba que o nosso Deus, Ele é muito maior que o seu problema. Ele é muito maior. Então, quando você sair dessa noite, aqui da comunidade, o meu desejo, a minha oração é que você saia de cabeça erguida. Que você reconheça que o Deus é aquele que te protege de todos os lados. Que nada pode pegar Deus de surpresa. Deus é aquele que provê o sustento, Ele é a sua glória, a sua honra e a sua riqueza. E por conta disso, então, você vai sair daqui de cabeça erguida, no nome de Jesus. Ele é aquele que exalta a minha cabeça. Davi continua no verso 4 e diz, com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele no seu santo monte me responde. Davi sabia que Deus ouvia a sua oração. Posso falar uma coisa para vocês? Deus, Ele ouve a sua oração. Ele não só ouve a sua oração, como Ele conhece o mais íntimo do seu ser. Ele sabe o problema que você está enfrentando hoje, Ele sabe as suas preocupações de amanhã, Ele conhece tudo. Ele sabe quantas vezes você chegou no seu quarto, fechou a porta e chorou, derramou em lágrimas, porque você via para o seu casamento e nada estava dando certo. Você via para os seus filhos decepcionados pelo que estava acontecendo com eles. Você olhava para os seus estudos, olhava para os seus amigos que te traíram e pensava, estou sozinho nesse mundo. Deus, Ele estava presente. Ele estava olhando para você neste momento. E qual tem sido a nossa atitude nesse momento? Será que a gente tem colocado diante de Deus essas nossas situações difíceis? Gente, reconheça que Deus está sempre presente. E assim como a gente, então, coloca diante de Deus os nossos problemas e reconhecemos a sua grandeza, que somente Ele pode nos livrar dos nossos perigos, com tudo isso, a gente pode chegar nesse terceiro ponto e descansar no cuidado de Deus.
E aqui que eu entro naquele 5º versículo que eu disse para vocês anteriormente. Davi então chega e diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Há um tempo atrás, há um bom tempo na verdade, quando eu tinha meus 12 anos, tinha 10 anos, meu pai, ele tinha acabado de mudar de agência bancária e foi como gerente dessa agência. Eu me lembro que, pouco tempo depois, por 3 vezes, tentaram sequestrar meu pai. Por que a gente sabe que por 3 vezes tentaram sequestrar meu pai? Porque na 4ª vez sequestraram a subgerente daquela agência. E eles ligaram para o meu pai falando o seguinte: olha só, nós estamos com a subgerente aqui, nós sabemos aonde os seus filhos estudam, nós conhecemos toda a rotina da sua família, a gente sabe onde a sua esposa dá aula, minha mãe era professora na época, a gente sabe o horário que eles vão almoçar, aonde você mora, qual colégio, qual endereço, eles sabiam tudo da gente, qual o caminho que a gente fazia para chegar em tal lugar, eles sabiam praticamente tudo. E por isso eles chantagearam meu pai: se você não liberar o dinheiro, porque eles acreditavam que meu pai tinha a chave do cofre do banco. Mas não era verdade. Então eles achavam que, por chantagear meu pai ia liberar o dinheiro. Graças a Deus, não aconteceu nada com essa subgerente, mas eu me lembro que, naqueles dias, eu fiquei com o coração muito apreensivo. Mesmo criança, não sabia o que estava acontecendo em casa. Eu me lembro que eu cheguei para Deus no quarto e disse: Senhor, está difícil. Houve muita tensão em casa. Eu disse: Senhor, está difícil, não consigo nem dormir. Fala comigo. Aí eu resolvi abrir a Bíblia, e um dos salmos que caiu foi esse. Quando eu vi Davi falando: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Nossa, quando eu li aquilo, veio uma paz tão grande, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, todo grandioso, estava cuidando de mim e de toda a minha família. E hoje Ele me guardou para que eu pudesse contar esse testemunho para vocês. E hoje eu posso descansar no cuidado dEle e ver que nada foge do seu controle. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. No versículo 6, Davi diz o seguinte: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Aqui a gente vê 2 progressões até esse versículo. Uma progressão é de Davi vendo o seu problema, depois olhando a grandeza de Deus, que ele poderia cuidar de Davi, poderia proteger de todos os lados, e tendo confiança tal que ele poderia dormir, descansar e acordar, porque ele sabia que o Senhor estava sustentando. Essa é a progressão de Davi. Nós também, por outro lado, a gente vê a progressão dos inimigos, porque Davi, no versículo 2, ele diz: Senhor, são tantos que se levantam contra mim. Ou seja, os inimigos estão levantando. E agora, no verso 6, a gente vê que os inimigos tomam posição contra mim de todos os lados. Ou seja, os inimigos estavam começando a cercar Davi. Só que eles não sabiam que a confiança em Davi, um Deus Altíssimo, estava muito maior. Muito maior. Quantos de nós, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente consegue dormir em paz? Às vezes, quando a gente tem algum problema para resolver no dia seguinte, a gente fica pensando naquilo e acaba perdendo o sono, acaba perdendo a paz, e dorme um pouquinho, mas acorda a noite inteira, porque tem aquele problema martelando na sua cabeça. No meu caso, às vezes, quando isso acontece, quando eu tenho uma avaliação para fazer no dia seguinte, eu até sonho com aquilo.
Meu sonho, meu subconsciente vai na sala de aula, eu fazendo a prova e não lembrando de nada que eu escrevi, ou eu escrevia e não aparece nada. Aquele, não é sonho, é pesadelo, né, na verdade. Mas a gente não consegue descansar totalmente no sono. Que tal a gente começar, antes de dormir, e falar com Deus: Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Me ajuda. Não estou conseguindo dar o próximo passo. E você vai ver o sono vir. E você, quando se acordar, dizer para Deus: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor me sustenta. Que tal a gente começar a fazer isso? Quarto e último ponto. Quando faltar o chão, clame a Deus, pois dele vem a salvação. Davi diz o seguinte no 7º versículo: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Não pense que a situação de Davi já estava resolvida. Para você ver que o Davi era tão humano, ele mesmo confiando em Deus, ele estava vendo os inimigos chegarem perto. E Davi olha para os inimigos, volta de novo os olhos e fala: Senhor, me ajuda aqui, que está difícil. Salva-me, Senhor, levanta-te, por favor. Aí Davi já começa a falar assim: pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. O que Davi está querendo dizer aqui? No versículo 2, a gente viu que os inimigos, o Simei, estava falando para Davi: Davi, você vai ser morto pelo seu próprio filho. Então Davi ele falou para Deus: Deus, muitos dizem que não há salvação para mim. E quando Davi pede para ferir os queixos, quebrar os dentes, é a mesma coisa que Davi está falando: Senhor, faça com que meus inimigos fiquem quietos. Faça com que eles parem de falar essas coisas para mim. E às vezes você, hoje, tem ouvido coisas que tem te jogado para baixo. Às vezes tem gente chegando para você e falando: seu casamento não vai dar certo, não. Nossa, você viu fulano? Não vai para frente. Ou então chega para você que está estudando: nossa, você quer medicina? Tem certeza? Cara, você tem que estudar muito. E pelo que eu te conheço, você não tem uma mente tão brilhante assim. As pessoas começam a jogar flechas em cima de você. Aí você, pai, a pessoa chega e fala para o seu filho: nossa, seu filho não tem jeito não, ele é bagunceiro. E isso vai entrando na nossa mente. Está na hora da gente chegar e falar: Senhor, feche a boca desses meus inimigos. Davi era um pouco mais rude, né? Quebra os dentes, fere os queixos. A gente não precisa pedir isso, né? A gente pode falar: Senhor, feche a boca dos meus inimigos. Não quero mais ouvir, não quero. Você tem que fazer a sua parte. Clame a Deus. Volta-se para Deus com todos os seus problemas. Sabe por quê? Pois dele vem a salvação. E aqui eu encerro com esse último versículo, que diz: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. No decorrer da história de Davi, houve uma batalha entre o pessoal de Absalão e o pessoal de Davi. Absalão, no meio dessa batalha, ele morreu. Não foi o Davi que matou. Davi não teria coragem de matar o próprio filho, tanto que quando ele soube que Absalão morreu, ele chorou durante muitos dias. Mesmo Absalão querendo matá-lo, mas Davi tinha esse coração segundo Deus. Então, Davi, ele retoma o poder, ele retorna ao seu reinado, e diz: do Senhor é a salvação. A partir do momento que Davi ele retoma o reinado, ele podia muito bem ter olhado para aqueles que foram com Absalão, que tomaram partido de Absalão, que decidiram seguir Absalão. Ele podia muito bem ter olhado para esse povo e falado: agora pode matar todo mundo aqui, pode prender essa galera aqui, porque eles me traíram. Davi podia fazer isso num estalar de dedos, e o pessoal faria. Mas olha o que Davi faz. Ao invés de matar, ele pede a bênção do Senhor sobre o teu povo. Do Senhor é a salvação,
e sobre o teu povo a tua bênção. E quando eu olho para a vida de Davi, eu penso e vejo apontar para a vida de um outro Davi. Um Davi que foi humilhado, um Davi que foi cuspido, um Davi que foi chicotado, um Davi onde as pessoas escarneciam dele. E no final, essas pessoas o pregaram em um madeiro. E agora este Davi está naquela cruz, e a primeira palavra, a primeira frase que este Davi diz é o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, pendurado no madeiro, na cruz, do Calvário, ele podia muito bem ter descido e ter aniquilado todo aquele povo, mas não. Ele sabia que tinha um propósito muito maior. E o propósito dele foi vir aqui à terra, morrer por amor a mim e por amor a cada um de nós aqui. Morrer pelos nossos pecados. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia, onde nós vamos relembrar essa morte e ressurreição de Cristo. No terceiro dia, Cristo ressuscitou. E chegou e disse: Filho, não temas, porque eu venci o mundo. Filhos, não temam, porque eu venci a morte. O pior problema que a gente poderia ter, Jesus já resolveu naquela cruz, que era a morte eterna. E se você pensa que Jesus não pode resolver o seu problema, você está muito enganado. Eu quero que a partir de hoje você saia na sua cabeça que se Deus entregou seu próprio Filho para nos salvar da morte eterna, Jesus, Ele pode te livrar desse problema que você está passando hoje. Ele pode caminhar junto com você nesse problema. Não pense que por você estar passando por uma situação difícil na sua vida hoje, é porque Deus esqueceu de você, não. Muitas vezes Deus Ele permite que a gente passe por alguma situação difícil para que a gente volte nossos olhos para Ele, para que a gente volte a confiar nele. Talvez você esteja aqui achando que Deus o abandonou, mas saiba de uma coisa: Deus sempre esteve presente. E eu quero encerrar para refletir e praticar. Primeiro, não feche os olhos para as dificuldades. Não ignore os seus problemas, não. Assuma esses problemas e haja. E jogue para Deus. Fale com Deus sobre esses problemas. Segundo, reconheça que Deus está sempre presente. Olha o que Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar. Se você acha que essa situação que você está enfrentando é porque Deus está longe, não. Deus não está longe. Jesus ele está de braços abertos, não mais naquela cruz, mas está de braços abertos hoje para te receber como filho, como aquele que confia totalmente nele, porque sabe que ele tem poder para vencer e venceu até a morte. Terceiro, descanse no cuidado de Deus. Descanse no cuidado de Deus. Assim como Davi viu que o nosso Deus é o Todo-Poderoso que cuida da gente, que é o escudo a todo o redor, que é aquele que é a glória, a riqueza e a honra, é aquele que exalta a cabeça, aquele que levanta a sua cabeça. Quando Davi viu isso, essa grandeza de Deus, e quando eu vi isso no meu quarto, quando eu li aquele versículo, quando eu vi, não, meu Deus é muito maior.
Eu pude descansar naquela noite. Davi pôde descansar naquele dia. E você pode descansar no cuidado de Deus também. Quarto e último, clame a Deus, porque somente dele vem a salvação. Clame, suplique, diga em alta voz. Seja sincero com Deus. Abra o seu coração. Algumas perguntas para finalizar. O que tem tirado o seu chão hoje? O que tem tirado o seu sono hoje? O que mais tem te preocupado hoje? E como você tem reagido quanto a esses problemas, quanto a essas dificuldades? Você tem agido com violência? Você tem agido com desespero? Você tem agido com depressão? Como você tem reagido? Você tem ignorado? Como você tem reagido? Portanto, feche os olhos, não feche os olhos para as dificuldades. Reconheça que Deus está sempre presente. Descanse no cuidado de Deus e clame a Deus, pois só dele vem a salvação. E eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos.